Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Vocês acharam que a gente não ia voltar, né? Mas cá estamos. Eu, Luciana Costa, e minha amiga, querida amiga, Bianca Cerveira. Como sempre, recebemos, assim, pessoas muito incríveis para uma conversa. E hoje, nada mais, nada menos que a Adriana Costa, né? Prima aqui, brincadeira. Mas a Adriana Costa, que é diretora-geral da Siemens Healthineers no Brasil. Adriana, muito, muito obrigada pela sua vinda. A gente está muito contente de receber aqui para esse bate-papo. E queria começar aqui a nossa conversa com a nossa primeira pergunta clássica, que é: quem é a engenhosa dentro de você? Luciana, obrigada. Obrigada, Bianca, pelo convite. Super feliz também de estar aqui com vocês. Quero parabenizar pela iniciativa, né? Vocês me contaram, aí eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco do projeto. Então é sempre fundamental quando a gente fala da aceleração da diversidade, equidade e inclusão. E fazer isso dentro de uma forma descontraída, leve, é sempre uma coisa muito importante, né? Então, falando da engenhosa, adoro o nome também. Em mim, eu sou, né, eu tenho duas características, talvez, né, que possam traduzir um pouco dessa engenhosa que a Adriana é. Acho que o primeiro ponto é a minha paixão por inovação, né, e a minha curiosidade infinita por dados, né, por números, enfim, por processos. Então, desde o meu processo, né, de formação, eu me formei em comunicação social, depois fiz MBAs e pós-graduações na parte de voltadas para marketing e negócios, mas eu desde muito cedo, né, quer seja no processo educacional ou já nos processos de estágio, as primeiras vezes que eu entrei tive a oportunidade de estar em corporações, eu sempre tive um interesse muito do que está por detrás disso. Então, já lá no meu primeiro estágio, num laboratório farmacêutico, a gente desenvolvia produtos e soluções. E eu queria muito entender desse processo, né? Como é que é um processo do início de elaboração ou de pensar de uma solução até onde ele se destina, para onde que ele vai. Então, e como é que a gente pode pensar em algo que eu acho brilhante, que é a melhoria contínua, né? Talvez, de novo, por ter oportunidade, né? Eu trabalhei durante 10 anos na GE, na General Electric, não na parte de saúde, mas em negócios voltados para iluminação, eletrodomésticos, electrical distribution, que é uma parte bastante voltada para processos. Isso sempre me encantou. Então, acho que essa curiosidade por trás do que a gente pode, né, pensar como solução e trazer isso embasado em dados, em processos, então, acho que talvez seja por aí que tenha essa engenhosa, né, dentro de mim. É muito incrível. E eu acho isso muito legal, né, Bia? O fato da gente... A gente estava conversando, a gente tem conversado muito sobre isso, de como muitas vezes a gente pensa na nossa formação de uma forma muito determinística, como se, nossa, aquela formação fizesse a gente chegar em determinados lugares, né? É claro que acho que a formação ela é muito importante, mas eu acho muito bonito ver essa diversidade de origens mesmo, né? Por exemplo, né, você acaba de falar sobre a sua formação e aonde você foi parar, né? Porque no final das contas é um mercado diferente do que principalmente do que eu e a Bia, né? Estamos acostumadas por ser um mercado de saúde, né? De equipamentos médicos. Então, assim, acho isso muito brilhante mesmo, da gente ver essas trajetórias tão diversas. Vou te chamar de Lu. Pode né? me chamar. Lu, eu sou, pela minha trajetória de carreira, né? Como eu falei, durante 10 anos liderando negócios no Brasil e na América Latina, e uma empresa, né, que tem tinham na ocasião muitos segmentos. Depois eu reingressei no mercado de saúde, no mercado de life science, trabalhando também com toda a parte de medicamentos prescritos e não prescritos, soluções para pacientes. Então foi a minha entrada pela área da saúde, e depois liderei outros negócios, como negócio de ortopedia na J&J, e há 2 anos na presidência da Siemens Healthineers no Brasil. Eu concordo
bastante, talvez pela minha trajetória, né, que eu acho que ela é um exemplo, mas a carreira e a nossa trajetória profissional, ela precisa ser definida por nós, né? Aquilo que nos chama, aquilo que o nosso propósito tá alinhado. Então eu acredito muito que não há essa receita, né? Que muitas vezes a gente, quando tá lá no início de carreira, a gente pensa, então se eu vou fazer engenharia, eu vou seguir por esse caminho. Se eu vou fazer economia, né? Eu tenho 2 filhos, um de 19, João Pedro, e o Vitor de 15. E o João Pedro tá fazendo economia agora. E é muito interessante porque a gente está discutindo exatamente sobre essas possibilidades de caminhos de carreira. E cada vez mais eu vejo que essa amplitude de conhecimento, e ela pode se dar por origens culturais, né? Por você ter vivências em países diferentes, em culturas organizacionais diferentes, em segmentos. Então, isso é muito rico. E eu posso falar pela minha carreira, que é uma carreira multidisciplinar e multissegmentos, vamos colocar assim. Então, e eu acho que tem carreiras que são muito mais voltadas para uma especificidade e tá tudo certo, né? Mas o que eu acho muito interessante é essa amplitude e essa combinação que a gente pode ter e não pensar, o que isso… Eu sempre pergunto, né? Antes de você pensar no seu próximo passo de carreira, o que isso fala, ou o que isso te acrescenta, né, dentro do teu processo de formação, porque a gente está sempre aprendendo. Eu vou lá com quase 25 anos de profissão, e eu adoro me sentir uma iniciante em algo que eu não conheço. E para você fazer algo que você não conhece, você tem que ter exatamente esse desprendimento do saber também tudo, né? Que às vezes quando a gente tem aquela ideia de carreira linear, fala assim, não, eu já tenho essa experiência. E eu acho muito interessante, quando eu ingressei no mercado de saúde, eu verdadeiramente me apaixonei, né? Porque tem muito do meu propósito, tem muito do que eu quero deixar como legado na minha vida, como Adriana Costa, né? Então, pensar que nós estamos hoje, né, numa empresa de tecnologia, onde nós podemos realmente mudar o curso da história de um paciente, de uma mulher, por exemplo, com um diagnóstico precoce de um câncer de mama, que ela pode ter um desfecho muito diferenciado se houver o acesso correto, se houver o tempo do tratamento correto, né? Então, isso é realmente algo que gera muito valor e gera muito pertencimento. Então, não que outros segmentos por onde eu já tenha passado não tenham sido importantes, mas realmente o mercado de saúde é algo muito inspiracional e que leva a gente para um propósito muito grande. Nossa, que legal, Adriana. Acho que você permeou aqui muitas das questões que a gente trouxe para você, assim, no roteiro. E eu acho, a gente queria te perguntar, né, um pouco sobre essa questão da sua trajetória, desde a sua formação até a posição que você tem hoje, assim. Mas já deu para entender que a curiosidade guia a engenhosa dentro de você, né? Então, é muito legal ouvir isso, assim, essa abertura para as experiências, pro aprendizado, né? A gente falou disso na primeira temporada, eu vou repetir na segunda, assim, acho que ser humilde, né? Olhar como se aquilo fosse de fato uma novidade, né? Estar aberto para aprender, para viver experiências é muito importante, é isso, né? A gente fala, parece meio lugar comum, mas a questão de curtir a jornada e viver a jornada é muito importante, né? Mais do que aquele objetivo final, senão a gente fica muito preso ali na frente, não vive esse momento presente que traz tanto, nos faz crescer tanto, né? E Bianca, você me permite te interromper a falar que isso é muito importante que a gente fale, que a gente converse, né? Principalmente eu vou trazer uma característica de gênero, né? Que nós podemos falar, porque nós estamos no lugar de fala por sermos mulheres, né? E existem várias mulheres dentro de uma mesma mulher, né? Mas eu posso aqui me atrever a colocar, tendo um papel nos grupos de diversidade, tendo um papel como mentora, né? Ao longo da minha carreira. E eu vejo uma característica muito constante
na liderança feminina, né? Que é a busca por uma perfeição e que tem que, né? Onde que tem que ser assim, que eu preciso buscar isso. E essa questão de por que a gente não arrisca mais, Uhum. né? E por que a gente não se abre mais para essas experiências que sejam diversas. E aí, muitas vezes, vem desse certo bias, né? Uhum. Que a liderança feminina tem, que as profissionais têm de falar: ah, será que isso é para mim? Mas espera aí, se eu tô nessa carreira, se eu der um passo, né, lateral para conhecer uma outra área, será que isso, né, quando eu voltar ou quando… Então, essas questões que habitam o universo, o que ainda habitam o universo feminino, é importante que a gente fale dessa possibilidade do caminho, né, do que não existe uma linearidade na carreira, que a gente pode sim estar aberto para aprender coisas novas, para experiências que sejam interessantes, como de uma forma mais holística. E aí, respondendo um pouco da tua pergunta, eu vou voltar lá atrás, né? No meu processo de definição pela faculdade, enfim, eu gosto muito de ler e eu gosto muito de conversar. Então, eu já falei pra vocês, me cortem e me interrompam, porque Não, você senão tá no lugar certo, eu vou porque a gente falar… gosta de conversar também. Exato. Eu gosto muito, eu aprendo muito através da conexão com o outro, né? Com a comunicação. Então, eu resolvi fazer comunicação social e eu tinha uma tendência de escolher o jornalismo, né? E aí, quando foi para fazer a definição, eu tive a oportunidade de entender um pouco sobre a parte de planejamento estratégico. E aí entrou estatística, pesquisas de consumidor. E aí foi onde eu tive o maior interesse. E aí vem um pouco dessa vocação e desse prazer de olhar um pouco 3, 4 passos à frente de algo, entender um pouco as tendências, os movimentos que os mercados estão para trazer soluções ou para que a gente possa, por exemplo, hoje, nas nossas organizações, a gente vive momentos, quer seja na parte de soluções digitais, na parte de saúde, no agro, você vê em todos os segmentos, a gente vê mercados em total impermanência, né? Quer seja na impermanência pela volatilidade econômica, quer seja pelos fatores sociais, agora pelos fatores, não agora, mas hoje nós vemos as consequências de questões que não foram feitas climáticas, enfim. Então, toda essa impermanência, ela traz essa necessidade dessa curiosidade, desse olhar um pouco mais à frente, esse olhar preventivo também sobre as coisas. Então, daí eu me apaixonei, né? E eu, quando já muito cedo, eu ingressei no mercado de trabalho com estágio. Acho que o estágio é uma forma excepcional. Lu, você falou da tua experiência como estagiária, que trabalhava muito próximo a Healthineers, também a área de saúde, mas é na prática onde a gente pode, né, olhar tudo que a gente tem na teoria e como isso se aplica. Então, foi assim a minha trajetória. Então, como eu falei, comecei no mercado de multissegmentos, então olhando o mercado de lâmpadas de eletrodomésticos, de vários segmentos, de uma organização que me deu muitas oportunidades, não só no Brasil, mas também no exterior, de entender um pouco a diferença de um cliente no Brasil, um olhar atento num cliente do Brasil, um cliente nos Estados Unidos, um cliente na Colômbia, né? Entender um pouco dessa segmentação, e aí vem muito desse olhar, Bianca, que você trouxe, dessa humildade, dessa empatia. Ontem eu estava conversando com uma pessoa na Siemens Healthineers sobre os desafios, por exemplo, de como a digitalização é importante dentro do nosso segmento, né? Acho que nós tivemos aí, há tão pouco tempo, uma pandemia que foi muito nociva, mas ela trouxe vários aprendizados e avanços tecnológicos, né? Como a telemedicina, que hoje tem um alcance muito mais amplo, gerando maior acesso.
nós falamos muito da interoperabilidade de dados, como é que essas conectividades de dados elas podem trazer benefício para a jornada do paciente. E isso tudo, ela depende, para mim, de um olhar humanizado, né? E é aí que a gente aprende, né? Falar, será que eu posso trazer uma solução que seja standard, que seja padrão para um cliente? É tudo a mesma coisa, né? O mesmo produto, mas como é que eu comunico? Então, isso vem desse período de aprendizados e depois entrar ou regressar no mercado farmacêutico, entender também essa jornada do paciente, porque na área de saúde é muito importante que a gente tenha soluções que sejam escaláveis, mas um olhar individualizado para o paciente. Gente, eu tô achando muito incrível isso. Porque, assim, é engraçado como a gente tem temas comuns, né? Assim, toda essa questão de interoperabilidade. Sim. A gente, inclusive, pessoal, se vocês não assistiram a primeira temporada, volta lá, porque tem episódio que a gente fala sobre isso também. Então, eu acho isso muito incrível, porque conversa muito com… A gente tá falando de indústria, né? No nosso dia a dia. Mas conversa muito com um outro segmento, né? E aí eu acho essa visão holística, assim, muito incrível. E eu queria só fazer um adendo ao que você falou, porque eu pensei assim, gente, a Adriana falou pra mim. Falou pra mim. Porque eu tô no momento de transição de posições, né? Eu vou continuar dentro da Siemens, graças a Deus, tá tudo certo. Mas eu tô saindo, eu sou engenheira de desenvolvimento de negócios, então fico numa região. Tô nessa posição desde que eu entrei na Siemens como estagiária lá em 2018. E agora eu tô fazendo um deslocamento realmente lateral para a parte de gestão de produtos. Então, uma outra visão do negócio, assim, que eu tô, assim, muito animada. Porque eu acho que todo o aprendizado que eu tive vai me ajudar, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito… nova, aquela coisa de eu não sei nada. Da novidade. Assim, é lógico, né? Eu sei que eu sei várias coisas, mas a sensação de que é uma coisa nova, de que aquela coisa de aprender, assim, essa vontade de conhecer e ver de formas diferentes, assim, eu me identifico muito. Então, eu achei incrível que você falou tudo isso, porque é uma identificação em relação a essa trajetória tão interessante e incrível que você colocou. Eu amei. Assim, acho que a Lu falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente aqui na nossa atuação na área de indústria, a gente também fala sobre isso, de interoperabilidade, de criar soluções customizadas a partir de algo que vai ser escalável. Né? Então, o nosso negócio tem esse desafio também, assim, é super interessante que estejamos falando de lugares diferentes e falando da mesma coisa, né? E aí, a gente até tinha colocado no roteiro, eu quero pular para essa pergunta aqui. Qual que é o seu olhar sobre trazer transformação digital para o segmento da saúde no Brasil? Com a sua diversidade, com seus desafios geográficos, de disparidade social, de acesso à tecnologia. Como que você enxerga isso, né? E o que a Siemens Healthineers está fazendo nesse momento para endereçar esse desafio? Bianca, essa pergunta é muito interessante, porque ela endereça várias das prioridades que nós temos na Siemens Healthineers para promover o acesso da saúde para todos em todos os lugares, né? O nosso CEO global, em uma das entrevistas que ele fez, eu me identifiquei muito com a fala dele. Acho que é importante a gente trazer dentro do olhar de tecnologia, né? Porque nós somos uma empresa que desenvolvemos soluções tecnológicas para a saúde, fazer uma pergunta: por que a gente desenvolve tecnologia, né? Quer seja na saúde ou em qualquer outro segmento que a gente esteja. Mas no caso, no nosso, né, na nossa responsabilidade, uma das respostas é que a gente desenvolve tecnologia para gerar mais acesso e melhorar a vida das pessoas. Então, dentro disso, a jornada digital, né, e hoje a gente fala muito de inteligência artificial, por exemplo, nos nossos equipamentos e nas nossas soluções, a gente já trabalha e já incorpora inteligência artificial há muitos anos, né? Porque nós seguimos entendendo como
por exemplo, ou uma ressonância ou uma tomografia, pode gerar cada vez diagnósticos com maior assertividade e no menor tempo e maior produtividade, porque isso é um fator da cadeia de saúde essencial, né? Que a gente tenha um olhar da tecnologia, mas como incorporar essa tecnologia no mundo inteiro. Hoje nós estamos presentes em mais do que 90% das decisões que são feitas na área de saúde, porque nós trabalhamos com diagnóstico e com tratamento através de aceleradores da radioterapia, mas nós estamos presentes em muitas das decisões que são tomadas da área de saúde. Então, pensar em caminhos e soluções digitais, ela é essencial para que a gente possa gerar mais acesso. Então, pensando, vamos falar aqui, vamos esquecer um pouquinho do cenário global, vou trazer um dado global para contextualizar o Brasil. Então, hoje, 50% da população mundial, ela não tem acesso à saúde ou uma saúde de qualidade. Então, acho que esse é um primeiro dado, né? Falando tanto que eu gosto tanto de dado, mas para trazer uma realidade da importância da que a gente pense em tecnologia que seja possível o acesso. Então, acho que, falando de Brasil, nós estamos hoje aqui em São Paulo. Temos uma rede de saúde. Se nós sairmos daqui e andarmos 50 quilômetros, acho que menos do que isso, nós temos uma realidade muito diferente da realidade, por exemplo, que nós temos na Grande São Paulo de saúde. Então, a tecnologia, as soluções digitais, elas precisam ser incorporadas para que exatamente a gente tenha essa possibilidade. Então, vou dar alguns exemplos de como as soluções digitais e a tecnologia, ela pode propiciar esse maior acesso. Então, eu falei um pouco de interoperabilidade de dados. A Siemens Healthineers, há mais de 10 anos, ela tem um sistema chamado eHealth, que é o nosso sistema de interoperabilidade de dados. Nós temos, né, hoje, essa tecnologia nasceu na Áustria, em Viena. Hoje nós temos quase 100%, 99% de todo um sistema de saúde integrado. E aí, óbvio, que é um sistema de saúde, um sistema social muito diferente do Brasil e da América Latina. Mas nós também temos caso da implementação do eHealth aqui no Brasil e em outros países da América Latina. E o que ele proporciona, por exemplo, como benefício? Hoje, eu dei um exemplo da jornada oncológica. Hoje, uma das principais causas de um desfecho desfavorável para a jornada oncológica é o tempo do diagnóstico. É o tempo que esse paciente leva até entender esse diagnóstico, iniciar o tratamento. Então, esse é um grande gargalo que a gente enfrenta dentro da jornada de um paciente oncológico. Então, a tecnologia, por exemplo, como a interoperabilidade, ela pode fazer uma melhor gestão de filas, uma conectividade entre exames, entre laudos, entre diagnósticos. Ela evita o desperdício de que um paciente tenha que fazer vários exames para que ele tenha o mesmo diagnóstico, porque às vezes o próprio sistema de saúde ele é muito fragmentado. Então, desde o início, desde o diagnóstico até o início do tratamento, se isso leva muito tempo, pode ser que necessite de um novo laudo, um novo diagnóstico para ver uma evolução, por exemplo. Então, esse é um exemplo onde a tecnologia ela é favorável para o acesso. Então, a gente vem trabalhando na Siemens Healthineers, não só no Brasil, mas globalmente, com várias iniciativas, com entidades públicas e privadas, para como a gente pode acelerar isso. E eu gostaria de voltar num ponto que a gente iniciou falando sobre o olhar de vocês em infraestrutura, em soluções digitais. Eu acho que um fator muito importante que a gente tem que trazer para esse olhar
que está muito associada à humildade, à empatia, mas nós na Healthineers temos um valor, dentre os valores que nós colocamos, tem um que eu me identifico muito. E eu acho que ele é muito benéfico para que a gente possa acelerar a jornada digital, tecnológica, que é o que nós ouvimos aqui, nós ouvimos primeiro. O que é ouvir primeiro, né? É partir do princípio que nós precisamos incentivar processos de cocriação. Então, quando a gente vai conversar com um parceiro, uma entidade, um cliente, uma instituição sem fins lucrativos, qual é a sua dor? De qual a dor que nós estamos falando, né? Então, daí nós voltamos, fazemos sempre aquela analogia, como uma empresa também formada de engenheiros e engenheiras, nós voltamos para a prancheta, voltamos e entendemos como nós podemos criar essa melhor solução para que juntos com esse parceiro a gente possa endereçar a solução desse problema ou dessa oportunidade. Então, acho que a palavra colaboração hoje, ela é essencial para que a gente possa eliminar barreiras, porque muitas vezes nós temos barreiras conscientes e inconscientes para a adoção de tecnologia, né? Olha o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Olha como nós evoluímos, né? Em 4 anos, em questões e antes não era tão simples a gente pensar que não vamos fazer uma viagem para um outro lugar do mundo, para uma reunião de 2 dias ou 1 dia. Quais são os impactos, por exemplo, na sustentabilidade disso? Talvez antes no nosso nível de consciência, né, não estava. Hoje a gente tem a tecnologia para suportar reuniões híbridas, virtuais. Falei o exemplo da própria telemedicina, que proporciona um acesso a profissionais qualificados a áreas que antes não poderiam ter esse acesso, né? Um outro exemplo sobre o poder da colaboração, a gente tem um projeto com vários parceiros, incluindo o Hospital das Clínicas de São Paulo, levando para a Amazônia hoje, para as populações ribeirinhas, na verdade, um projeto chamado Open Care 5G, em colaboração com outras organizações de telecomunicações, através da tecnologia de comunicação de 5G, onde é possível um aparelho móvel de ultrassonografia, né, com um agente de saúde local, fazer, na verdade, a utilização desse exame, né, a realização desse exame em loco, a imagem ser decodificada para ser laudada, ser diagnosticada em São Paulo, no Hospital das Clínicas, né? Com profissionais, obviamente, aqui fazendo toda a parte de validação desse laudo. Então, isso é a forma de que a gente leva acesso à saúde de qualidade para todos os lugares. Mas isso só pode ser realizado através de colaboração entre vários agentes para que a gente tenha sucesso. Então, acho que essa, né, a questão da colaboração e cocriação, Bianca, eu sei que respondi aí longamente, mas eu acho que ela é fator fundamental para que a gente possa ter uma adoção tecnológica de soluções digitais de uma forma mais rápida e mais ampla. Sim. Nossa, não, respondeu perfeitamente. Porque assim, eu acho muito importante, né, a gente perceber a relevância e a importância da tecnologia, justamente, né? Então, a gente começou falando da questão tecnológica, para que a gente consiga atender uma demanda que é muito ampla dentro do nosso país, né? De uma realidade, como você colocou, né? Como você muito bem colocou, de um país muito diverso e com regiões muito diversas, né? E que a gente consiga trabalhar essa colaboração para chegar nesses resultados e a gente ter maior sustentabilidade também dentro desse contexto, assim. Nossa, incrível, não foi longo não, foi excelente. e assim, acho que faz um link muito precioso também com uma outra coisa que a gente pesquisou sobre você, né? A gente te viu falando muito no seu LinkedIn, por exemplo, sobre liderança. E você traz uma questão de construir uma liderança colaborativa, né? Acho que sua fala da colaboração, ela vai para o mercado, ela olha uma necessidade da nossa Siemens aqui também, né? De criar ecossistemas, inclusive trabalho com isso na Siemens.
Mas para dentro de casa também, né? Então, eu queria saber como você constrói um time genuinamente colaborativo. Porque a colaboração genuína, ela é uma mentalidade. Ela é olhar para o outro com empatia, se colocar naquele lugar e construir em conjunto, né? Mas como você passa isso para o seu time como uma líder? Bianca, eu vejo que isso primeiro precisa ser um aspecto a ser cultivado, né, dentro das organizações, né? Eu acho que esse estímulo, a gente falou em questões que são muito importantes, como estímulo à criatividade, né? Nós na Siemens Healthineers não temos uma área específica de inovação. Nós não temos uma área específica de sustentabilidade. Por quê? Porque nós acreditamos, né, e eu acredito isso como líder, que isso é um processo que ele precisa estar no nosso dia a dia. Então, desde que um engenheiro ou uma engenheira está lá pensando em como transformar esse equipamento de uma forma mais eficiente, que ele tenha o menor impacto, por exemplo, na cadeia como um todo, ele já tem que estar com esse mindset, com esse DNA, com essa provocação lá no início do processo, né? Porque senão a gente olha e fala assim, depois como é que a gente se encaixa com isso? Então, esse fomento à inovação, à curiosidade, e tem um outro aspecto que eu vejo como fundamental, né? Não existe inovação sem diversidade. Então, a possibilidade da gente colocar que nós aqui nessa mesa, nós temos 3 realidades, nós somos 3 mulheres, né? Mas nós temos realidades muito diferentes. Então, possivelmente, algo desenvolvido por nós, vai ser algo que tem uma abrangência maior na sua solução. Então, essa provocação, a gente coloca da inovação dentro desse caráter também de diversidade e cultivar para que o erro é uma realidade que a gente vai. Se nós estamos aprendendo constantemente, se nós estamos vivendo num momento de mercado, né, que não é nenhum momento, mas vulnerabilidade, impermanência, a gente precisa colocar, né, eu falo assim, que é importante, trabalhando com tecnologia e trabalhando com inovação e com pensamento ágil, a gente precisa entender que o erro é uma realidade, como nós colocamos nos nossos processos, né, aqueles guardrails, né, para que obviamente a gente tenha segurança para isso, mas que a gente também acolha, né? Que a gente não tenha aquela cultura de falar, você não pode fazer isso, né? Você só pode ir até aqui. Então, eu acho que esse fomento dessa cultura de inovação, de pensamento aberto, de estimular realmente a inovação, ela é fundamental que ela seja transversalizada, que isso não esteja somente com o board, que isso não esteja somente com a liderança, mas que isso seja cultivado e provocado no nosso dia a dia. Então, se a gente tem um processo, por exemplo, de comunicação, né? Ou eu faço uma reunião, né? Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode, por exemplo, trazer inovação? Porque a gente olha inovação muito do ponto de vista tecnológico, mas eu concordo com você que ela precisa ser vista como um aspecto cultural, né? Porque isso traz maior produtividade, isso traz felicidade corporativa, né? Porque quer ver time desmotivado né? E fora, a gente está trazendo o aspecto da motivação, mas fora todas as preocupações que a gente tem, olhar atento com a saúde mental, né? Então, aí que entra a inovação, né? Aí que entra essa liderança provocando para que seja mais simples, para que seja mais eficiente, para que a gente tenha maior tempo de qualidade nas nossas conexões e no que a gente faz. Então, isso passa por esse processo de estímulo cultural e a prática
do dia a dia, né? Aham. Eu gosto muito assim, a gente pode ler muitos livros, muitas teorias, mas se nós não aplicamos isso no nosso dia a dia, de nada É. serve, né? Então tem esse estímulo do fazer, aprender e fazer melhor. Eu acho isso muito, eu acho muito interessante, né? Porque a gente muitas vezes vê, principalmente aqui dentro da Siemens, a gente fala, por exemplo, da cultura de segurança, né? E isso tá tão entranhado, assim, na nossa forma de enxergar. Então, essa coisa de parar pra não ficar mexendo no celular enquanto anda. É um exemplo muito corriqueiro, né? Mas, assim, é uma coisa que eu percebo que eu piso na Siemens, eu já tô preocupada, né? Se eu tô mexendo no celular enquanto eu ando. E eu acho que esses outros aspectos de inovação, essa cultura de inovação, ela também tem que ser nas pequenas coisas, né? E eu acho que um ponto muito importante que você colocou, que você pontuou, sobre a cultura de inovação, tá também na diversidade. Então, eu queria resgatar aqui um ponto que a gente tinha colocado, né? Sobre o papel da diversidade, né? Para que as empresas elas se mantenham sustentáveis. E eu acho que isso também conecta aqui com um outro ponto. Porque, invariavelmente, a gente está falando aqui também de diversidade, né? Com as questões de como você enxerga as atividades que a gente faz, eu vou falar, extras, né? Uhum. Dentro dessa cultura, dessa construção e dessa trajetória que você também traz pra gente. Então, peguei aqui um caminhão de coisas, mas que eu acho que elas se conectam muito bem. Lu, eu vejo que cada vez mais a gente precisa colocar a diversidade, aqui uma provocação, não como algo a mais, Sim. como parte do coração da estratégia dos nossos negócios. Uhum. Cada vez mais que a gente coloca, né, esses adornos entre então agora a gente vai colocar, não que os grupos, por exemplo, de diversidade, equidade e inclusão não sejam Perfeito. importantes, né? Nós na Siemens Healthineers agora estamos indo para o 5º geracional. Nós temos um grupo de diversidade voltado para gênero, pessoas LGBTI+, o grupo de raça e o grupo All-in, que são pessoas com deficiência. E agora a gente está lançando a 5ª ERG, que é o grupo de afinidade, voltado para gerações. Eu vejo que esses grupos, eles são muito importantes em níveis de maturidade. Eu tenho absolutamente certeza e esperança e trabalho todo dia para que um dia a gente não precise mais dos com grupos certeza. de afinidade. Porque isso já está, né? Enfim, nós já superamos alguns desafios. Mas hoje ainda é necessário, mas isso não pode ser algo isolado da organização. Por quê? Senão a gente fala assim, a gente tá fazendo porque ou que tá todo mundo fazendo e a gente precisa fazer, né? Mas cada vez mais que a gente pensa na diversidade, equidade e inclusão como um fator diferencial para o crescimento dos negócios, ele traz muito mais para o nosso dia a dia, né? Então, eu vejo, e nós trabalhamos muito isso na Siemens Healthineers, como a gente pode, né, cada vez mais trazer os nossos pilares de diversidade para a estratégia do nosso negócio. Então, o primeiro é que a liderança, né, a alta liderança precisa estar completamente engajada. Então, cada um dos nossos grupos de diversidade, por exemplo, ela tem um patrocinador que é a liderança do board, né? Então, por que isso é importante? Para que esse grupo de afinidade, para as questões que sejam discutidas, para as ideias que surjam, ela também consiga ter o eco na organização como um todo. Os nossos grupos, eles são todos voluntários. E nós lançamos há 2 meses atrás uma política de voluntariado, né? Que ela é exatamente para que a gente possa fomentar que isso esteja intrínseco no dia a dia do nosso colaborador. E não que isso seja algo por fora, né? Exato. Claro que todos nós colocamos nossos tempos extras para as questões que toquem, né? O nosso propósito, ou que tenham afinidade com o que a gente quer deixar
para esse mundo, né? Mas eu vejo que cada vez mais isso precisa ser parte do negócio e não como algo apartado, né? E a gente está falando de diversidade, mas a gente pode trazer o viés de sustentabilidade também. Preciso ter a consciência que que nós estamos em uma cadeia de valor. Então imagina se eu me preocupo, né, com a minha casa e eu não me preocupo com a comunidade, né? Então nós temos vários programas em parceria com os nossos clientes e com os fornecedores, para que, como a gente também suporta nessa jornada, para que outras organizações também tenham os mesmos compromissos, né? Os 17, os 18 compromissos que nós temos também firmados com a Organização Nacional, com a ONU, mas como é que nós conseguimos envolver e influenciar essa cadeia para que a gente tenha resultados diferentes? Então eu vejo que isso está muito intrínseco nos nossos papéis como líder, tá? No meu papel como líder, mas precisa estar na organização e permeado na organização como um todo. Sim. Eu queria só fazer um adendo, né? A Adriana trouxe muito essa questão da inovação como cultura. E a gente tem um episódio na primeira temporada que fala só sobre esse conceito de inovação. E é muito importante isso, que seja uma mentalidade, que seja inclusive o processo de inovar. Porque quando a gente descola a inovação da sua aplicabilidade só à tecnologia, a gente começa a enxergar ela como um processo de fato, né? E inovar parte de olhar para as necessidades do futuro. De um mundo, de um negócio, como você falou, que não tem… que muda o tempo todo, né? Um cenário que muda o tempo todo, de uma necessidade da gente olhar para o futuro de uma forma mais sustentável. Então, esses são os drivers da inovação, né? E como é interessante, até nos treinamentos que a gente tem de diversidade da Siemens, ele sempre, de inclusão, né? Ele sempre traz essa questão de como a gente vai conseguir sobreviver no mundo, né? Num mundo que muda tanto, se a gente pensa que só aquele caminho tá certo e a gente não ouve outras ideias, outros valores, constrói a partir de visões diferentes. Então, eu acho que tá tudo muito ligado. É muito interessante que você trouxe, Adriana. Eu acho que para organizações, né, que eventualmente tenham essa questão de diversidade como um programa apartado da estratégia, é muito importante colocar no centro da discussão o quanto a gente vai conseguir se tornar sustentável, os nossos negócios de forma sustentável, através desse olhar de diferentes valores, diferentes pessoas ali. Bianca, e não se colocar num patamar de superioridade nisso, né? Porque, de novo, quando eu falo superioridade, é entender que eu tenho um programa, ele é o suficiente, né? Ele deve ser uma constância na maturidade, né? Então, através da colaboração, nós fazemos muitas parcerias com instituições como o Movimento Mulher 360, como o Fórum LGBT e mais, várias comunidades, para quê? Para que a gente aprenda com outras organizações e outras corporações também, e que a gente não só compartilhe boas práticas, mas que a gente também receba boas práticas de diversidade. E um outro ponto que me fez agora, né, a gente não falou um pouquinho muito sobre isso, mas a inovação, de novo, ela precisa endereçar soluções para problemas que a gente, né, tem como tendência o que a gente vive hoje. Então, eu vou dar na área de saúde, hoje a gente já vive uma realidade de escassez de profissionais de saúde, né? Por um cenário econômico, social, por a diversidade de possibilidades de carreira que hoje nós temos. Então, nós, através da tecnologia, no nosso compromisso de desenvolver tecnologias para soluções, nós temos um compromisso muito grande com a educação médica. Por quê? Porque a gente entende que a tecnologia, eu entendo e falo isso, sou vocal, que a tecnologia, ela não substitui e não substituirá o capital humano. Ela vai transformar essas capacitações, né, quer seja de profissionais de saúde ou da área administrativa. Aí que eu vejo que a tecnologia, ela é uma grande aliada. Ela não é uma opção um ou outro, não, ela precisa ser
aliado desses profissionais de saúde, por exemplo, para que eles tenham mais tempo, para que eles possam analisar casos de maior complexidade, para que eles possam ter mais tempo olhando e tocando, que eu falo tocando o paciente, no sentido de entender essas necessidades individuais desse paciente para traduzir no melhor tratamento, né? Então, acho que esse é o papel da tecnologia. De novo, para que a gente desenvolve tecnologia? Para que a gente possa gerar soluções que sejam mais eficientes e soluções de problemas complexos que a gente tem. Aí eu vejo o viés da educação também de uma forma fundamental nessa evolução, dessa adoção também da tecnologia. Sim. Ai, gente, eu amei. Eu acho que até… eu sei que a gente já tá se encaminhando aqui pro final. Mas assim, queria, antes de tudo, agradecer, assim, muito. Porque eu acho que foi uma aula, né? Hoje, uma conversa… eu confesso até que eu tô surpreendida, assim. Porque a gente pensou na conversa, mas eu acho que superou muito o que eu tava… Ai, que bom. pensando, assim. Sem Foi dúvida, super gostoso, assim. Muito, muito obrigada. E é engraçado, né? A gente tá gravando aqui a partir do prédio da Siemens. E nós ficamos no mesmo prédio. E olha só, né? Como a gente constrói coisas tão diferentes, né? Para papéis diferentes na sociedade. Através, no mesmo lugar, assim, sem se conectar de fato, assim. Então, nossa, Adriana, eu tô muito surpresa e grata por essa conversa, pelo aprendizado, né? Eu tenho certeza que a gente tem muitas pessoas aqui na Siemens, né? Eu converso com muita gente na Siemens que tá entrando, iniciando as suas jornadas. E eu vejo uma busca por propósito muito grande, assim. E você traz essa busca por propósito na sua fala, assim, na sua liderança, na sua trajetória. Então, agradeço muito o seu tempo, a generosidade de compartilhar tudo isso com a gente, né? E mostrar aí o que a Siemens como um todo, inclusive, faz pela sociedade. Exato. Bianca e Luciana, eu gostaria de retribuir esses agradecimentos. Eu acho que a vida é uma grande troca, né? E para isso a gente precisa de pessoas e profissionais como vocês, porque imagina se vocês não tivessem criado o Engenhosas, essa conexão não seria possível. Então aqui o recado, né? E mais do que uma retribuição, um pedido, sigam fazendo a diferença para outras mulheres, para outras pessoas, porque se desse papo aqui a gente já tocar uma pessoa, já tá valendo, né? A gente já deixou alguma sementinha diferente no outro. Então, parabéns de novo pela iniciativa e vamos fazer mais parcerias entre a Siemens e a Siemens Healthineers, porque eu acho que a gente tem muitas oportunidades para impactar mais pessoas dentro da saúde, dentro da área de engenharia, porque realmente nós estamos juntos no mesmo propósito. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Adriana. Assim, ficou muito claro que a gente fala a mesma língua aqui, né? E a nossa intenção com essa temporada do Engenhosas é trazer justamente esse olhar. Diferentes segmentos, diferentes trajetórias, né? Falar um pouco de carreira, de liderança. Então, a gente espera que vocês estejam aproveitando muito. E para quem não ouviu a nossa primeira temporada, nos procure aí por Engenhosas no YouTube, no Spotify ou acessem nosso site www.siemens.com.br/engenhosas. E é isso. Obrigada, gente. A gente Até se vê a na próxima. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.